Obrigado à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Campinas. É sempre um privilégio estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco a palavra de Deus e trazer aí, hoje, não alguns testemunhos, porque ainda nós não os vivemos, né? Mas os desafios que nós teremos e aí também trazendo esse desafio para que a igreja esteja com a gente ali, especialmente orando. Nós precisamos muito das orações. Vocês viram aqui uma parte da minha família, como que Deus ele é gracioso, né, e continua operando milagres. A minha esposa, a mulher mais linda do mundo, com todo respeito a todas que estão aqui, mas não é a esposa do Fabinho, não é a esposa do Alan, é a minha. Mas graças a Deus, é um privilégio. E os filhos lindos, né? Um pastor amigo, ele disse, olhando para os meus filhos, ele falou assim: Curumim, quem diz que pede chuchu não dá moranguinho, né? Mas graças a Deus, né? Deus continua sendo bom e continua agindo. Tem uns homens rindo aí, mas eu posso dizer a mesma coisa para vocês aí, e eu tenho certeza disso. Mas é um privilégio estar aqui com vocês. Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque eu tenho muitos amigos aqui, e eu posso falhar com algum, mas eu tenho muitos amigos queridos, e eu também, pastor, já fui muito abençoado pelo Bazar Missionário, e eu agradeço a Deus pela vida da igreja, aqueles que contribuem, aqueles que estão ali trabalhando, a Val ali liderando. A Val sempre preparou vitaminas de abacate. Quem já tomou vitamina de abacate da Val? É uma beleza, né? A professora Roseli aqui, muito querida. As pessoas às vezes perguntam para nós assim, né? O professor de infância que você lembra, né? Eu nunca me esqueço da professora Roseli, vai ser eterna professora, muito carinhosa, uma das melhores professoras que eu já tive aqui. Mas, e os pastores, que são todos meus amigos, enfim, eu queria não falar de nomes e começo a falar, né? Mas eu vou voltar aqui. Nós somos, para quem não nos conhece, né? Tem mais 2 filhos, vocês viram aqui a foto, está comigo, né? Aqui. Mais 2 filhos que estão lá no culto infantil. Aqui o Salomão, que estava com a gente, tem 10 anos. A Helena tem 9. E o Bento, o nosso caçulinha. E vocês já viram ali na foto, que estava projetada ali anteriormente, no vídeo, nos stories ali do Facebook, do Instagram. Você já deve ter recebido aí, visto a nossa família, para você ver. Então, eu sempre peço para que vocês orem por nós, orem muito por nós, porque nós precisamos muito das orações de vocês. Nós não somos super-heróis de Jesus, nós não somos seres celestiais, nós não somos melhores do que ninguém. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita e é Deus quem realiza a obra em nós e através de nós. Tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus e tudo retorna, tudo é para Deus. É Deus usando as nossas vidas e isso é privilégio para cada um de nós, é privilégio para a igreja, é privilégio para o crente, a gente ir e abençoar e proclamar as boas novas e anunciar que só Ele é Senhor e que somente através de Cristo nós nos achegamos a Deus e encontramos salvação. É somente por meio dEle. E é o plano dEle, a dinâmica de Deus é usar a sua igreja. E eu sempre digo que nós somos apenas, ou tentamos, na verdade, né? Porque às vezes a gente também dá umas falhas, né? A gente tenta ali obedecer esse Deus, mas por amor a Ele e reconhecendo tudo aquilo que Ele já fez por nós. A glória é somente dEle. Amém? Não existem super-heróis de Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele poderia, num piscar de olhos, fazer tudo sozinho, do jeito dele. Mas Ele tem um plano. E o plano dele é um só. Ele não tem plano B. E o plano dele é a igreja. E isso é privilégio para nós. Então que a gente possa ir, as pessoas perguntam, né? Olhando para uma foto dessa, algumas pessoas, quando veem foto, quando olham para a nossa família, né? Algumas pessoas elogiam e a gente recebe o carinho, e é legal receber o carinho, mas algumas pessoas acham que é uma família perfeita. Algumas até confundem, né? Aquelas propagandas que a gente não assiste mais TV, mas antigamente tinha aquelas a propaganda de margarina, né? A família perfeitinha, os filhos todos obedientes, limpinhos, tomando café da manhã, não tem nem farelo na mesa, né? E a mãe ali, todo mundo, né? Bonitinho, obediente ali. E eu falo, não somos essa família, né? Nossos filhos, e assim como eu e a minha esposa, eu não sou o melhor marido do mundo, ela não é a melhor esposa do mundo, para mim obviamente, mas os filhos são crianças como qualquer outra criança. Aprontam, fazem bagunça, são crentes já em Jesus Cristo, amém por isso, mas são crianças como qualquer outra. E não é porque são filhos de pastor e de missionários que eles são perfeitos. Não são, e ali então a gente vai corrigindo, a gente vai disciplinando, aprendendo uns com os outros ali, eu aprendendo com a minha esposa, e a gente vai buscando essa perfeição que a gente só vai encontrar na glória com Jesus Cristo. Então orem por nós,
quem não nos conhece, nós já tivemos uma experiência na Índia, ainda só o Salomão e Helena, e eu solteiro que fui para a África e para o Oriente Médio. Por isso que o Alan disse ali, quando ele fala de 2001, 2, 3 ou 4, eu falo, Jesus, né? O tempo está passando mesmo, a gente vai ficando velho, a gente, quando pensa em 2000, essa época ali, eu ainda lembro da Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, parece que foi ontem, né? E já se passaram aí 20 anos ou mais, e só Jesus. Mas Deus sempre cuidou e Deus continua cuidando. Nós temos agora um novo desafio ali com a Junta de Missões Mundiais. Nós estaremos, ou iremos, na verdade, agora no final desse mês, início ali de julho, temos algumas coisas ali simples ainda para resolver. Eu preciso fazer uma cirurgia, cuidar dos dentes, então vai levar uns 20 dias, mas o mais tardar ali no início de julho, a gente indo para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país ali na África, é um país de língua portuguesa, e eu já deixo aqui o desafio para a igreja também ir com a gente ali, e literalmente fazer uma caravana aí, quem sabe, uma caravana da igreja, aí um grupo de pessoas, enviem aí os pastores, ou pelo menos o pastor Fabinho ali, para passar um período com a gente. É um país de língua portuguesa, é claro que lá 15% apenas da população fala português, eles falam o crioulo, mas é o crioulo de Guiné-Bissau, não é o mesmo crioulo do Haiti, o Haiti é o crioulo que deriva ali do francês, ali é o crioulo, mas é muito parecido. A gente já viu no YouTube, conversando com outros missionários, a gente viu que não é difícil. Até um versículo bíblico, aliás, o tema da campanha, né? A gente tinha memorizado. É muito parecido com o português, não é difícil, e você pode ir para lá também e passar alguns dias ali com a gente. É de verdade, tá, gente? Não estou falando aqui da boca para fora, não. É um desafio para a igreja, você pode ir. O Rodrigo Quintan já foi para uma caravana, não foi em Guiné-Bissau, mas ele já foi para a África, e eu posso afirmar aqui que vai ser uma experiência tremenda na sua vida e abençoadora. É um investimento que a gente faz. As pessoas falam, mas para lá é caro, a gente vai gastar muito. Não gasta, você investe na sua vida espiritual e você investe na vida de pessoas e a gente investe aí na eternidade. Então orem por nós. Guiné-Bissau aqui é um país ali, um dos países ali desse lindo continente, né? O continente africano. É um país muito pequeno. Aqui a gente está vendo o continente, naquela foto menor, você consegue identificar ali aquele país ali em vermelho ali. É um país muito pequeno. Ele tem aproximadamente 2 milhões de habitantes. É quase que uma grande Campinas aqui. Campinas é adjacência. Então não tem muita gente. Aliás, 2 milhões, é claro, obviamente que é muita gente. Mas não é um país. Nós estávamos na Índia, que é o país mais populoso do mundo, e agora nós vamos para Guiné-Bissau, que é um dos menores países do mundo, e também entre os 5 países mais pobres ali do mundo, muitas necessidades ali em Guiné-Bissau, uma realidade totalmente diferente, principalmente espiritualmente. É um país onde aquele povo precisa muito receber o evangelho, precisa que há muito ainda que sejam enviadas pessoas para pregar o evangelho ali, e nós nos colocamos à disposição, como eu disse, ou estava dizendo, né? Nós queríamos muito, na verdade, retornar à Índia, mas a Índia hoje está muito difícil mesmo entrar. Quem está lá está com dificuldade de permanecer. O governo é um governo extremamente radical, e ali eles estão expulsando os estrangeiros, e principalmente os missionários ali do país, mas nós aceitamos esse desafio. De acordo com o nosso perfil ali, tem tudo para que a gente, aliás, nós iremos para lá e a gente entende que tem tudo para dar certo. O dar certo obviamente, ali, no poder do Espírito Santo de Deus, e é Ele quem vai fazer todas as coisas. A gente ouviu aqui um pouquinho, Leandro, né, dos Gideões falando aqui. As pessoas têm algumas coisas que nós traçamos ali com a junta, alguns planejamentos, o que a gente vai fazer, mas chegando lá, primeiro a gente tem que conhecer, a gente precisa ver as necessidades, e aí então, depois de um período ali, a gente vai realizar de acordo com as necessidades, alguns projetos sociais, mas também ali com plantação de igrejas, treinamento de liderança, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Na verdade, eu já falei essa parte aqui da população, mas a religião predominante ali é o islamismo. São poucos, um percentual muito pequeno, menos de 5% da população cristã, e o animismo. Só para a gente entender aqui, de uma forma bem simples, no animismo eles acreditam que em tudo tem espírito, na natureza, nos animais, ali na floresta, nos rios, nas plantas, tudo tem espírito. A questão da feitiçaria ali é muito forte, a bruxaria. É conhecido também a Guiné-Bissau como o turismo ali da feitiçaria. Muitos feiticeiros ao redor do mundo, e principalmente da África, eles viajam ali, é como se ali fosse o berço da feitiçaria. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, porque Deus está com a gente. E isso também existe aqui no Brasil.
Não é para assustar e as pessoas acharem que nós somos mais crentes, não é nada disso. Muito pelo contrário. Até para que você ore mais por nós mesmo, porque muitas coisas acontecem ali. Eu acredito que a igreja, quem é a batista há algum tempo, conhece ou já ouviu falar pelo menos do pastor Joed Venturini. Ele foi nosso missionário, um dos pioneiros, na verdade o pioneiro lá em Guiné-Bissau. Ele já passou, ele é médico, hoje ele é pastor da Terceira Igreja Batista em Lisboa, mas ele foi o nosso pioneiro ali. Ele fez diversos trabalhos ali, clínicas médicas ali e uma escola, que eu vou mostrar aqui para vocês. E nós vamos ali continuar o trabalho que já foi iniciado e tem outros missionários ali que a gente vai apoiar. Nós iremos para uma cidade chamada Bafatá, que é no interior, foi onde Joed Venturini atuou e trabalhou ali. Mas nós precisamos, entendam isso, o principal aqui é você entender que nós precisamos das suas orações. É tudo de mais importante, é o principal que nós queremos da vida de vocês aí, o seu apoio é espiritual em oração. Então orem por esse país aí, orem pela população ali também, e para que Deus manifeste a sua glória ali através das nossas vidas. Aqui uma foto aqui, a foto não é atual, o uniforme do colégio já mudou, o colégio hoje tem aproximadamente 1.200 alunos. 1.200 alunos ali, e será ali que os nossos filhos estudarão. Salomão, Helena e Benta. Claro que recebendo um reforço ali nosso, também em casa, obviamente. Mas nós precisamos, então orem por nós. Eu vou trabalhar ali, aqui foto ainda, plantando igrejas. A gente vai, como eu disse, né? A gente primeiro precisa conhecer as necessidades. Tem uma liderança local ali, guineense, que precisam de treinamento, que a própria igreja que existe ali, ou algumas igrejas que existem ali, precisam de um reforço, de um treinamento, e é isso que nós vamos falar e fazer. E a Carol vai trabalhar mais à frente dos projetos sociais. Ela é assistente social, já trabalhou muito, tanto na Índia e aqui no Brasil, na prevenção e combate a abusos, né, de crianças que são exploradas também. Ali ainda é um alto índice de meninas que são mutiladas, porque naquela cultura ali, quando nascem aquelas crianças já são mutiladas ali, muitas morrem pela forma como eles realizam essas mutilações ali, a infecção e tudo mais, mas nós, quem sabe ali, Deus abençoando, nos capacitando, e principalmente a Carol, para que, conscientizando aquele povo, aquelas pessoas, para que isso seja evitado e, de certa forma, até erradicado, para que aquelas pessoas possam viver de uma forma melhor, porque a gente vai para levar o Evangelho e é o principal. O Evangelho é o principal, é a salvação às pessoas, mas nós levamos o Evangelho de forma integral, que é também abençoando aquelas pessoas e uma forma ali se relacionando com elas, e aí, através disso, a gente abençoando, pregando o Evangelho, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, orem aí por nós, como eu disse, trabalhar ali com plantação de igrejas, no treinamento de líderes e projetos sociais ali, mais de acordo com as necessidades dele. A gente não pode, simplesmente, coisas que a gente já tem planejado aqui, não quer dizer que vão acontecer quando a gente chegar ali em Guiné-Bissau. Então orem por nós ali. Aqui tem um grupo de oração no WhatsApp, é somente um grupo só para você receber informações e os nossos pedidos de oração, aqueles que quiserem caminhar mais próximo. Eu sempre falo também que é uma forma depois também de você escrever para a gente, mas o que o missionário mais gosta, aqueles que estão mais distantes, não é receber ali 1 quilo ou 2 quilos de carne seca, ou ali aquela linguiça calabresa, ou feijão, porque lá tem também, é claro que não tem a calabresa como tem aqui, né? Mas é a presença, é a sua participação ativa ali, ativamente, você orando por nós e escrevendo para nós. Isso nos fortalece, porque nós somos humanos e vai ter dias em que a gente vai pensar em desistir, vai ter dias em que a gente vai estar triste. É claro que a gente tem a alegria do Senhor, mas tem dia que nós desanimamos, tem dia que a gente sente saudade do Brasil, tem dias que o povo vai nos decepcionar, e não são poucos os dias, e a gente vai querer ali literalmente chutar o balde, né? A Nauzira fala muito isso. E vai ter dias que a gente vai querer voltar para casa. E o que nos mantém firmes ali é a convicção do chamado, é a palavra de Deus e é a igreja ali demonstrando o seu amor e o seu carinho com a gente. E nós somos parte dessa igreja, nós somos a igreja que também representamos a primeira igreja batista em Campinas. E tudo, como o pastor Fabinho falou aqui, tudo que é realizado lá, a igreja tem parte. Foi o pastor Fabinho ou foi o pastor da manhã que falou isso, pastor? Acho que foi o pastor da igreja de manhã, né, linda? Que falou alguma coisa, a nossa cabeça fica assim. Eu fui numa igreja em Valinhos hoje de manhã e o pastor falou alguma coisa nesse sentido. Mas a igreja tem parte. Quando o Hernan está lá em Portugal e pessoas estão sendo abençoadas, a PIB aqui faz parte. Quando era o pastor Tiago, né, que estava aqui hoje de manhã, que está lá em Moçambique, a igreja, assim como os Gideões,
a igreja faz parte. A dinâmica de Deus é usar a igreja, nem todos irão. Mas, enquanto estamos aqui, somos missionários aqui, mobilizamos aqui, contribuímos, oramos e estamos enviando. E que a igreja continue executando, exercendo aí o seu papel de enviar pessoas para pregar ao redor do mundo. Vamos ler aqui, eu vou trazer uma breve reflexão aqui para nós, em cima de um texto já bem conhecido, o pastor já citou. Agora eu tenho certeza que foi o pastor Fabinho que citou aqui, Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Enquanto você abre, eu estava agora na sexta-feira com um grupo de pessoas que está sedento pelo Evangelho. E ali conversando, e ali a gente bateu o papo ali, eles não queriam que eu parasse de falar. É um grupo que está conhecendo a Cristo agora, e com muita sede. Eu já tinha falado, irmãos, por 1 hora, eu falei, gente, eles, não, pode continuar. 35 pessoas aproximadamente. E eles querendo, já tinha passado 2 horas, mas ali a gente conversando, e assim como os gideões que entregam aí, distribuem, né, o Evangelho, eu também procuro sempre fazer isso, né, que a gente quase não tem mais os folhetos. Algumas pessoas podem achar que esse método já é arcaico, distribuir folheto, mas o que está impresso ali, que é a palavra de Deus, é o que tem poder para convencer as pessoas, é o Espírito Santo agindo ali através da palavra de Cristo Jesus. Mas assim, eu dei um exemplo ali, porque a gente não tem mais o hábito. Eu lembro que eu fui líder de juventude em Campinas, a igreja que eu era membro, uma igreja filha da Central de Campinas, ali no Nóbrega. A gente fazia uma vez por mês um louvorzão com os jovens, era 3, 4 igrejas fazendo intercâmbio, e a gente passava o dia evangelizando e encerrava um culto à noite com louvorzão. Mas a gente saía, pelo menos ali, dava um breve treinamento, e iam de 2 em 2 pregando o Evangelho, e a gente quase não vê isso acontecendo, ou não existe mais. Mas o povo está sedento em conhecer a Deus. As pessoas estão sedentas, nós não fazemos, muitos cristãos não fazem mais, mas os testemunhas de Jeová estão fazendo isso. E eles estão entrando em muitas casas. Os mormons estão fazendo isso. E ali conversando, ali um homem que estava ali naquele grupo, ele disse assim, e você tem razão, eu morava na região do Campo Grande, em Campinas. E ele compartilhou que há 3 anos atrás, ele recebeu na sua casa 2 mormons, que bateram na porta, e ele falou, não pode. Ele falou, na curiosidade, eu queria que eles falassem para mim, eu queria conhecer um pouco mais da religião deles. E ele compartilhou que 3 anos depois, ele recebeu estudo por um período ali na casa dele, mas ele manteve contato com aqueles 2 missionários elders ali, aqueles 2 mormons, né? E 3 anos depois eles foram despedir desse campineiro que mora ali no Campo Grande. Ele falou, mas vocês vão embora? E o que vai ser agora? Como é que vai ser? Ele falou, não tem problema, nós deixamos uma igreja com 300 pessoas. Em 3 anos, eles deixaram uma igreja com 300 pessoas na região do Campo Grande. E 2 jovens. Mas aí muitos cristãos falam para a gente assim, mas a gente vai bater palma na casa de alguém, eles vão fechar a porta na nossa cara. E qual o problema disso? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Um testemunho que eu vi num podcast, uma mulher que recebeu um folheto evangelístico, não tinha lido naquele primeiro momento. Alguns anos depois ela foi ler aquele folheto. Encontrou, ela estava, não sei se no meio de um livro, de uma revista, ela encontrou, e o que estava impresso no folheto, que a palavra de Deus era tudo o que ela precisava ouvir, e ela foi procurar uma igreja evangélica. Porque a gente não é no nosso método. Na verdade, o método é um só, que é através do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mais nada a não ser do Espírito Santo de Deus. Mas aqui, voltando para o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Rapidamente, a gente vai aprender algumas coisas aqui, algumas verdades nessa palavra, e eu sei que a gente poderia tirar dezenas, né? Dezenas de aprendizados aqui, dezenas de verdades dentro desse texto. Mas, rapidamente, aqui,
a gente lendo esse texto, a gente vê o poder de Cristo manifesto ali nos seus últimos momentos com os discípulos, antes da sua ascensão aos céus, ali depois da sua vida, depois do seu ministério, depois da sua morte e ressurreição, ele reaparece e passa ali aproximadamente mais 40 dias com os seus discípulos, e aqui são os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E ele traz essa palavra. Não, ele já havia ensinado tudo isso durante o seu ministério. Ele já havia tanto ensinado como feito, e ele falado para os seus discípulos, ele demonstrando para os seus discípulos, e mais uma vez aqui, as últimas palavras de Jesus. A gente costuma dizer, eu ouvi John Piper dizendo que talvez as mais importantes. Aquilo que nós deveríamos guardar aos seus discípulos, e não se enquadra somente aos discípulos, se enquadra a todos nós, a igreja, e nós somos discípulos. Aquele que é a igreja de Jesus, que é discípulo, é também para os nossos dias e é para nós. Aquilo de mais importante, porque muitas vezes, e tem sido a nossa preocupação, a preocupação do ser humano, a ansiedade do ser humano no retorno de Jesus, na sua segunda vinda. Nós cantamos Maranata e a gente anseia, a gente ora por isso, vendo tantas coisas acontecendo ao redor do mundo, o nosso anseio é que ele volte. Mas enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, há milhares de povos que sequer conhecem a primeira vinda de Jesus. Eles nunca ouviram falar da primeira vinda. Eles não conhecem o nome de Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. E são milhares de povos ao redor do mundo. Só no Brasil, para a gente ter uma ideia, aqui cita a palavra nações, que são etnias. São etnias que estão dentro das nações. No Brasil, que é uma nação, nós temos algumas etnias. E dentre essas etnias, pelo menos 120 delas, nunca ninguém chegou para pregar o evangelho. E há uma necessidade urgente, extrema, da gente que haja um despertamento cada vez maior de vocacionados. Para que a gente envie. E eu tenho dito isso em todas as igrejas que eu tenho ido. Eu espero que isso não é nenhuma heresia. Não é nenhuma heresia. Nós não precisamos mais de igrejas em Campinas. Nós não precisamos mais de igrejas em São Paulo. Nós precisamos enviar pessoas para plantar igrejas no norte do Brasil, entre o povo sertanejo, entre os indígenas, entre o povo ribeirinho e no Rio Grande do Sul. Aí sim, mas muitas pessoas preferem gastar todos os esforços e toda a nossa energia e recursos para plantar igreja onde já está abarrotado de igrejas. Isso é uma verdade bíblica, e eu converso com o nosso diretor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira. Para que fazer? Claro, eu quero também aqui deixar um pouco, esclarecer aqui. A gente pode plantar igreja sim, mas os esforços, eles precisam estar centralizados em plantar, em enviar pessoas para pregar e plantar igrejas onde não precisa. Porque aqui Jesus, ele foi muito claro. E de fazer discípulos de todas as nações. E aqui, o versículo 18, quando ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele recebe autoridade irrestrita para governar. Ele é o Rei dos Reis. Ele governa porque ele é o Senhor dos Senhores. E é ele quem faz todas as coisas. Nada foge das mãos do nosso Deus. Ele continua soberano, ele continua governando e tudo está debaixo. E quando ele diz aqui, toda a autoridade, e ele como autoridade, ele outorga para os seus discípulos, para nós, para irmos e pregar o evangelho. Assim como um pai tem autoridade sobre a vida do filho, e o filho respeita e cumpre, assim nós, como filhos de Deus, a gente precisa entender e realizar a obra que é do Senhor, de ir e pregar o evangelho. Então é na autoridade de Jesus que nós vamos para Guiné-Bissau, é na autoridade de Jesus que nós vamos para o norte do Brasil, é na autoridade de Jesus que nós vamos do outro lado da rua para pregar o evangelho, é na autoridade que nós vamos na mesa ao lado, no escritório, na empresa onde nós trabalhamos, quando a gente vai sinalizar, quando a gente vai compartilhar do evangelho, porque é através, a palavra de Deus precisa ser pregada, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é somente por meio de Jesus Cristo, e é na autoridade dele que nós vamos, seja para um ateu, seja para um budista, seja para um muçulmano, seja para quem for. E Jesus Cristo é o único caminho. Não existem atalhos para chegar até Deus. É somente por meio de Jesus. É somente por meio de Jesus, e é na autoridade dele que ele diz, fazei discípulos de todas as nações. Só pode fazer discípulo quem é discípulo.
E nós precisamos entender que essa responsabilidade não é apenas do líder da igreja ou do pastor da igreja, é responsabilidade de cada crente em Jesus Cristo. É vivendo e fazendo discípulos, é vivendo o evangelho, é encarnando a palavra de Deus, é demonstrando com as nossas atitudes, com a nossa vida. E isso vai causar uma curiosidade na vida das pessoas, e nós temos essa certeza, e eu posso garantir isso na palavra de Deus. Quantas pessoas, quando mesmo em lugares que a gente não possa pregar o evangelho, eu costumo dizer, a honra não é nossa, não é minha, é para Deus. Mas a empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, por exemplo, antes de ir para a África, ali não era permitido pregar o evangelho por diversas razões. E culpa dos crentes. Os donos proibiram de pregar o evangelho ali, porque o crente, enfim, não vou entrar no detalhe aqui não para a gente correr aqui. Mas eu nunca vou me esquecer de alguns testemunhos que eu teria ali, mas eu vou lembrar só de um aqui para vocês. Eu trabalhei numa indústria ali, uma indústria farmacêutica, chama Galena, ali nos Amarais. Trabalhei por quase 8 anos nessa empresa. E ali, buscando ser um cristão ali, tinha as minhas falhas, sim, como todo mundo tem. E ali sempre pregando, até que os donos não permitiram mais pregar. A culpa não foi minha, tá? Mas por causa de alguns outros crentes, também não sou melhor do que eles, não. Mas ali só para entender. Depois eu fui para a África, despedi das pessoas, fui para a África, voltei 4 anos depois do projeto que eu participei. Voltei, passaram-se ali uns 2, foi em 2011, 12 mais ou menos, eu estava num supermercado aqui perto, no Atacadão, aqui pertinho do Unimart. Encontro com um rapaz que trabalhou comigo lá na empresa. E aí, conversando, expliquei para ele, ele perguntou das coisas ali da África, e eu falei ali para ele, e ele falou, hoje eu sou batizado, eu estou na igreja, ali no bairro, aqui no Jardim Olina, e graças a Deus pelo seu testemunho. Graças a Deus. Não é por mim, não é por nós, mas tudo é dele, tudo vem dele. Porque ainda que ele disse assim, foi no momento em que você não falava nada, mas foi por causa do testemunho. E aí então aquela pessoa se converteu e hoje ela é uma discípulo, ele é um discípulo do Senhor e está ali servindo a Deus. E às vezes a gente não tem noção das coisas que acontecem. Aquela mulher que pregou o evangelho para mim quando eu tinha 10 anos de idade, numa escola bíblica de férias, ela jamais tinha noção do que poderia acontecer com a minha vida e a vida de tantas outras pessoas. A gente investe aqui e talvez não seja a gente que vai colher. A gente planta hoje a semente e talvez hoje outras pessoas venham regar e depois outros colherem, mas a glória é de Deus. Porque é Ele quem faz em nós e através de nós, é indo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É uma ordem dele aqui, ele está dizendo, ensinando-os a guardar. Salmo lá, o salmista diz que a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu sempre pego um princípio que os muçulmanos utilizam, lá de Deuteronômio capítulo 6, lá de Provérbios, de ensinar a criança. Eu estou trazendo aqui, o sermão eu preciso resumir aqui, tá? Mas só pegando esse exemplo, de guardar a palavra, de conhecer a palavra de Deus. Não é somente aos domingos que nós aprendemos a palavra de Deus. E eu sei que muitos de nós aqui oramos, mas nós precisamos cada vez mais orar na segunda-feira, na terça, na quarta, todos os dias da nossa vida. Quando eu falei aqui dos muçulmanos, eles pegam aquele princípio, porque quando a gente pensa em muçulmano, a gente pensa em quê? Em terrorismo, em homem-bomba, mas eles pegam aquele princípio de Deuteronômio, do capítulo 6, de ler a palavra, de inculcar ali no coração e na mente dos nossos filhos, por exemplo, e aquelas crianças ali, no Oriente Médio, especialmente do Oriente Médio, elas sabem o que elas querem com 12 anos de idade. Eu tenho um vídeo, e não foi a inteligência artificial que criou, não, é um vídeo já bem antigo, que é ali, por exemplo, ali eu não vou citar o nome do país, porque a gente tem vivido tempos aí difíceis, aí, eu não quero que depois na internet meu nome corra aí, mas crianças com 12 anos, um âncora de um telejornal perguntando para 4 crianças, de 9, 10, 11 e 12 anos, qual é o seu maior sonho? Elas respondem, é me tornar um shahid. Shahid é um mártir, é se explodir, em nome de Alá. E por isso que os muçulmanos fazem o que eles fazem. Não estou aqui. O que nós precisamos entender é que nós precisamos orar pela conversão de muçulmanos. E orando pela conversão de muçulmanos, a gente também precisa enviar pessoas para pregar o evangelho para os muçulmanos, porque eles não conhecem Jesus, eles não sabem nada sobre o amor de Jesus. Por isso que eles fazem, porque eles têm um livro sagrado deles, que é o Alcorão, e o Alcorão incita a violência. O Alcorão manda eles fazerem aquilo. Eles acreditam que eles estão obedecendo a Deus, e o nosso Deus apenas, ou simplesmente, nos dá a ordem de amar as pessoas, amar uns aos outros.
E aí, quando a gente entende isso aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, se o dia mal que eu quero dizer aqui, se um dia chegar a perseguição, por exemplo, no Brasil, a ponto de alguém colocar a espada no nosso pescoço e pedir para que a gente negue a nossa fé, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nada disso vai acontecer. Aliás, nós não negaremos a nossa fé, porque isso tem acontecido, milhares de pessoas, eu digo que a cada 5 minutos no mundo morre um ex-muçulmano por amor a Jesus, porque ele não nega a sua fé em Jesus Cristo, porque ele foi liberto, mas ele tem conhecimento da palavra, e o que vai fazer a gente permanecer firme nos caminhos do Senhor, e se um dia chegar a perseguição até nós, que está distante, nem chegou ainda, vai ser conhecimento da palavra de Deus. E aí, para a gente encerrar, a última parte aqui do versículo 20, aquilo que a gente mais anseia, que a gente mais ora, que é a presença do nosso Deus. E ele diz aqui, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença permanente dele, e eu gosto dessa versão porque ela não está dizendo, por exemplo, para nós, vão lá para Guiné-Bissau, Curumim e sua família, se der alguma coisa errada lá eu vou aparecer. Vão lá que dentro de alguns meses eu vou por lá. Não, ele diz, eu estou com você. E eu estou com você lá em Guiné-Bissau. Eu estou com você, como eu já disse, do outro lado da rua. Eu estou com você lá na empresa em que você trabalha. Essa palavra é para nós e ele está com a gente. E ele ama muito mais pessoas em Guiné-Bissau. Ele ama muito mais pessoas lá no condomínio onde você mora. Ele ama muito mais pessoas lá na empresa onde você trabalha do que você mesmo, do que nós, do que o missionário, do que o pastor, do que a igreja. E ele quer salvar pessoas usando as nossas vidas, e isso é para a glória dele. Ele quer usar as nossas vidas e ele dá a garantia da sua presença, e a gente simplesmente precisa compartilhar aquilo que Jesus fez em nós. A gente não precisa ficar compartilhando tudo aquilo de errado que a gente fazia, mas é aquilo que Deus está fazendo em nós, um testemunho, como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Compartilhe aquilo que Jesus fez na sua vida. Você não precisa chamar o pastor, não. Estou dizendo que não é para chamar mais o pastor para ir visitar alguém, não. Mas o que eu quero dizer aqui é que você é capacitado no Espírito Santo de Deus. Você é habitação, o Espírito Santo reside, você é templo do Espírito Santo. Então é na autoridade de Jesus Cristo que nós vamos e fazemos discípulos, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas. E a presença dele é contínua e é garantida em nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada. Algumas pessoas perguntam para nós qual é o melhor método. O melhor método é pelo Espírito Santo que habita no crente. E nós podemos fazer isso a partir daqui, a partir da nossa casa, a partir dos nossos parentes e familiares, onde nós estamos inseridos, no colégio, na faculdade, com os parentes, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Que vocês possam orar, mais uma vez aqui reforçando, o pastor pode vir aqui, eu não sei quem vai dar continuidade aqui, é o pastor Alan, né? E eu agradeço mais uma vez aqui, mas lembrem-se de que Deus está com cada um de vocês. Amém? Diante de tudo que você ouviu nesta noite, eu queria que você abaixasse sua cabeça. O Curumim falou sobre a perseguição, né? Nós não conhecemos a perseguição ainda. Mas o que me chamou a atenção é que a palavra do Senhor vai nos sustentar. Às vezes a gente fica pensando, é aquele dia mal. O dia mal é quando a nossa fé é provada. Quando a gente olha para tudo e fala assim, nossa, realmente eu preciso caminhar com Jesus? É nessa hora que a nossa fé ela tem que ser renovada. Deus, em nome de Jesus, nós queremos trazer à memória aquilo que vai trazer para o nosso coração nesta noite. Uma determinação de continuar a ouvir a Tua voz e fazer aquilo que foi pedido para nós fazermos. Que é simplesmente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Pai, gera no nosso coração nesta noite, Senhor, arrependimento de obras, mas também arrependimento daquilo que não falamos ou das coisas que nós não entregamos para as pessoas, porque nós temos vergonha, ou porque achamos que não tem nada a ver,
ou que as coisas já se passaram, mas que o nosso espírito, a nossa alma se fortaleça e abra a nossa boca e diga: Jesus é o único caminho que leva a Deus. É nessa oração que nós terminamos esse tempo e agradecemos em nome de Jesus. Amém.